e estou muito feliz de estar nesse templo maravilhoso podendo debater. Queria chamar então aqui o pessoal da equipe e parte do elenco, né? A Marina Meliandi, nossa montadora, o Pedro Freire, preparador de elenco, o ator Anderson Caribaiá, a atriz Caissara e o ator Felipe Rocha. Bem, acho que está tudo certinho, né? Tem lugar para todo mundo? Acho que sim. Então, eu queria começar falando, até trazendo um pouco o que o Felipe Rocha ontem falou na gala, que foi super bacana. Eu queria que você falasse um pouco como começou esse projeto, como é que foi o processo de pesquisa para criar esse grupo fictício, né, que com certeza conclama ali um monte de referências que você tem. E como que depois desse longo processo, estrear esse filme nessa época que, enfim, acabou de acontecer uma semana atrás uma eleição de uma pessoa como o Felipe abordou ontem, que fala contra a demarcação das terras indígenas, né? E a gente está falando aqui da terra não só num sentido físico, territorial, mas também num sentido meio metafórico, cultural. E isso é muito bonito no seu filme, né? Comer a terra também é se alimentar dessa cultura, se alimentar... Então eu queria que você falasse um pouquinho desse contexto e dessa trajetória. Claro. Lá no Amazonas a gente tem um instituto que é referência para a ciência no Brasil, no mundo e principalmente voltado para a Amazônia, que é o INPA, que é o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia. E eu sempre tive muitas amizades ali, sempre me interessei muito em travar esse conhecimento com o INPA, esse relacionamento com o INPA, porque gosto muito de ciência, porque gosto muito de filmes de ficção científica e também porque o assunto da terra preta de índio, que de fato existe, né, que é uma terra rica e fértil para a agricultura, sempre foi um assunto que me interessou muito e nunca deixei de pesquisar sobre isso, de ler sobre isso. E eu pensava que, unindo essas duas paixões, os filmes de ficção científica e mais o assunto da Terra Preta, eu realizaria coisas que eu venho me apaixonando há muito tempo, né? E foi isso, né? Comecei a escrever o roteiro e também o trabalho nos longas anteriores, nos 2 longas anteriores, com o elenco indígena, de diversas etnias e tudo mais, me incentivou ainda mais, me encorajou ainda mais a esse trabalho, né? A fazer esse projeto. E eu acho que foi isso, foi esse meu amor pelo assunto da Terra Preta, esse relacionamento com os cientistas do INPA e a ficção científica, que eu sempre sonhei em fazer um filme de ficção científica e acabou virando um filme de ficção científica indígena. Se é para rotular alguma coisa. Novo gênero. Mas assim, você provavelmente não imaginou que ia estrear o filme nesse contexto, né? Então ele chega num... Jamais. Quer dizer, a gente vinha muito entusiasmado, nós lá da região norte, estávamos muito entusiasmados com esses editais que tinham cota de regionalização. Nós que não temos essa tradição de ter produtoras lá, como aqui em Rio e São Paulo, tem diversas produtoras que já vêm há muito tempo nesse ambiente, né, de edital e tudo mais, nós estávamos começando a ter um caminho com essa regionalização e de repente, a gente começa a ver que isso não está mais no nosso horizonte. Como é que pode? É um absurdo. E revelar essas coisas lindas que nós temos lá, porque o cinema brasileiro, a cinematografia brasileira sempre privilegiou muito o Sudeste, o Nordeste, a região Sul também, de certa forma. Mas o homem do Norte, né, a cinematografia do Norte, ela é faltosa, assim, fica uma lacuna. E eu acho que esses editais iriam suprir isso, sabe? Então, é um momento horroroso saber que a gente pode não contar mais com isso no horizonte. Acabei de ler ali uma notícia horrível que o novo governo quer acabar com o apoio cultural do SESC. Isso é um absurdo. O SESC atualmente é uma potência, né, de cultura. Quer dizer, esse tipo de notícia
nesse momento, faz a gente, fazendo um filme desse, a gente ser um herói, sabe? Assim, a gente ser um sobrevivente, quase. Entendeu? E eu não imaginava mesmo, não. Mas eu acho que agora ele vai seguir impulsionado por isso, viu? Claro, claro. É um trabalho de resistência muito importante. Não só fazer cinema no Amazonas. Eu lembro que você estreou o seu primeiro longa aqui no Festival do Rio, que foi a Floresta de Jonas em 2012. Então, seguiu. Isso é muito importante. Então, ressalto essa coisa de resistência e vamos seguir com isso. Eu queria ouvir o Pedro e o elenco sobre como é que foi a preparação. O filme é, boa parte, falado em tucano, né? Então a gente estava falando como é que o preparador trabalhou com essa coisa da barreira da língua, como é que os atores contribuíram com as suas perspectivas particulares. Vocês querem falar antes? Bom, eu queria passar mais rápido possível a palavra para o Anderson e para a Sara, que acho que eles podem falar com mais propriedade do que eu sobre isso. Vou só contar um pouquinho como foi o processo. Quando o Sérgio me convidou, eu fiquei curiosíssimo, interessadíssimo nesse trabalho, e uma primeira preocupação que eu tive, que permeou toda a minha participação no filme, foi como é que eu faço para entrar nesse universo tão distante da minha realidade. Sou um homem branco, crescido numa cidade grande, né? E entrar nesse universo sem um olhar nem colonizador, nem turístico, nem, sabe, idealizador, né, que eu acho que são alguns dos erros mais básicos que se cometem. Então, enfim, comecei pelo caminho que me é mais natural de tentar ler um pouco, ler o Davi Copenau, ler o Eduardo Vieira de Castro, mas em algum momento eu entendi, também falando com o Sérgio sobre quem eram essas pessoas com quem eu ia trabalhar de fato, né, o Anderson, a Sara, o Sofredácia, a Dona Hermelinda, e entendi que nenhuma preparação seria possível, que a única preparação possível seria estar aberto, escutar e trocar com essas 4 pessoas, né, com esses 4 indivíduos, né, com essa família. Eles são uma família real, né, real. E quando eu cheguei lá e encontrei com os 4, eu me sentia absolutamente, imediatamente acolhido. Em menos de 2 horas já estavam debochando da minha cara, que eu achei maravilhoso. Assim, eu achei muito bonito isso, encontrar nessa família uma forma de se relacionar entre eles, que eu achei muito saudável, de constante deboche uns com os outros, né? Então, sempre rindo da cara uns dos outros de uma maneira que não me parecia nem um pouco agressiva, senão que carinhosa. E quando eles me inseriram nisso, eu me senti muito à vontade. E uma coisa que eu senti rapidamente que seria necessário é justamente romper a barreira da língua, porque Anderson e Sara falam perfeitamente português, mas seu pedaço e Hermelinda não, falam com dificuldade, né? Então, várias vezes eu percebia que eu tentava dar uma direção para eles e eles faziam assim com a cabeça, mas no fundo não estavam entendendo. Então, com a ajuda maravilhosa do Anderson, a gente fez um glossário de quase 300 verbetes de tucano para o português. Eu passei várias noites tentando decorar esse glossário, evidentemente não consegui decorar 300 palavras, mas algumas sim, e principalmente eu pedi para ele principalmente palavras que eram particularmente importantes para o meu trabalho. Então, por exemplo, 2 palavras que eu lembro bem, que eu nunca vou esquecer, que foram muito usadas, foram Keoró e Missocé. Quando, por exemplo, o seu pedaço estava fazendo uma cena em que ele estava fingindo que estava irritado com o filho, eu dizia para ele: olha, você está fazendo um Missocé, mentira. É mentira o que você está fazendo, você não está realmente irritado com ele. Missocé não serve, precisa procurar Keoró. Keoró é verdade. Keoró, claro. Encontrava um caminho de realmente parecer estar irritado com o filho, com verdade. Esse tipo de brincadeira que eu senti que fez uma conexão muito mais profunda com eles do que se eu estivesse tentando, né, manter pelo português. Enfim, foi uma experiência muito forte para mim, me modificou bastante. Acho que queria que os atores falassem. Fala, Anderson, Caio, Felipe, um pouco sobre isso. Eu estava pensando aqui de falar desse tempo que a gente passou com o Pedro Freire, né? Mas acho que o fato mais importante foi o se entregar-se mesmo. Mas só que foi uma grande troca de conhecimento mesmo. Tanto ele aprendeu um pouco da nossa cultura, né? E tanto a gente aprendeu um pouco do conhecimento dele. Meus pais aprenderam muito, a gente trabalha com cinema, com teatro, mas só que geralmente não tem muita preparação, e com essa preparação que a gente teve, meus pais meio que adquiriram mais conhecimento do
porque muito tempo, assim, né? Então, acho que foi o fato de se entregar mesmo. Então, quando me mostrou a parte do interesse de querer aprender a cultura, acho que isso fortaleceu muito, assim. A gente teve um tempo que acho que uma tarde que a gente falou sobre a mitologia, sobre a lenda. Então, meio que isso fez com que os meus pais falassem, então estamos aqui com a pessoa certa. Então foi quando teve um envolvimento maior entre nós e o Pedro Freire. Né? Que lindo, né? Sentir que vem desse lugar de respeito, de deferência pela cultura. Vocês querem falar um pouquinho sobre isso também? Quero ouvir vocês. O Pedro, eu acho que ele é um ótimo profissional e eu posso dizer que com ele eu aprendi muita coisa, na verdade, que eu não tinha muita noção, assim, que tinha que fazer na hora da cena, assim. A maior dificuldade que eu tive foi realmente da parte do beijo mesmo, porque eu nunca tinha feito uma cena com beijo, então acho que isso foi o que a gente mais trabalhou com ele. E também ele deu umas dicas, tipo, de como que você fica, tipo, do jeito que você tem que ficar, então não foi só uma preparação, ele também acabou dando dicas que acho que eu levo para os meus próximos trabalhos também. Então, eu só tenho a agradecer a tudo. Muito legal. Felipe, você como... A sensação de que foi muito rico o trabalho, assim, da gente, até em relação ao roteiro, trazer as coisas mais pra gente, né, assim, às vezes não exatamente falar o que tá lido, mas se a gente improvisar em cima daquela cena, e aí elas vão ficando muito mais orgânicas, né, pra gente, e resulta muito mais orgânico na tela. E aí foi também, né, o meu, chegando lá em Manaus, meu primeiro contato com eles foi triangulado pelo Pedro e pelo próprio trabalho em si, né? E aí é muito gostoso ver Sara e Anderson trabalhando, assim, uma sensação muito espontânea, assim, de estar realmente ali presente, dá uma sensação de simplicidade, de espontaneidade, estar ali presente e fazer o que precisa ser feito, assim. Antes de eu passar para as perguntas, eu queria fazer uma perguntinha para a Marina. A gente estava falando ontem sobre as diferenças que o filme tem nessa fluidez, nessa temporalidade do universo indígena para quando ele está no universo do laboratório, ou dos brancos, que é mais rígido. E isso vem muito também do trabalho da montagem, né, do seu trabalho. Eu queria que você falasse como é que foi esse processo, como é que foi. Eu acho que a gente sempre pensou, acho que o universo do sítio, né, como esse lugar de uma certa tranquilidade e de um tempo muito específico deles. É um universo que está na periferia de Manaus, é urbano ainda, né, mas tem esse lugar eu acho que de um certo abrigo desse lugar mágico. Então, como tudo passa por essa relação da terra, e a terra é esse espaço que tem uma certa magia e traz todo esse acúmulo de conhecimento, a gente, eu acho que sempre pensou esses espaços como esse lugar de um certo tempo dilatado também, né? Desse sentir. Eu acho que o filme ele está muito construído numa experiência sensória, né? Ele não é tanto de uma dramaturgia, de ações que estão encadeadas, ele é muito mais nessa sensação, um pouco até da repetição, né, das ações, mas com variações, com essa ideia dessa experiência que a Terra dá para todos esses personagens de formas diferentes e que leva a algum outro estágio de consciência ou de, não sei se, que algumas pessoas vão chamar talvez um pouco mais desértico, mas que também mudam alguma coisa que vai seguir adiante nessa história, né? E essa mistura de fascínio e de querer, enfim, dividir com mais gente, mas também de querer proteger esse conhecimento. Então, acho que a gente pensou esses tempos, assim, sempre nessa relação um pouco sensorial também, assim, de como que eram essas experiências com esses personagens em contato com essa terra e também sempre fazendo ligação com a ficção científica, né, que era divertido, assim, eu também adoro a ficção científica. E era muito interessante poder lidar, assim, com esses momentos em que o filme podia sair, ficar mais fantástico, e depois voltar um pouco mais para uma certa ideia de dia a dia, né? Mas também poder sair desse dia a dia, a ideia dessa máquina que pode se comunicar com
outra dimensão que está ali sendo construída aos poucos. A gente não sabe exatamente o que essa máquina vai, né, no que vai dar. A gente vê que tem um acúmulo e um desenvolvimento de um objeto misterioso que, enfim, de alguma forma vai levar para algum outro lugar também, que é em paralelo com essa Terra. Eu acho que a gente foi pensando esses tempos dessas formas, assim, de como esses personagens se sentiam diferentes. E aí, claro, no ambiente do sítio, eles têm essa sabedoria e essa tranquilidade para lidar com esse universo que é diferente dos personagens que não estão ali, né? Não, é incrível como você conseguiu passar realmente essa sensação. Vocês conseguiram. É um trabalho muito bacana de montagem, gostei muito. Que bom. Eu queria ver se alguém tem alguma pergunta. Eu sei que esse é um filme que suscita várias questões, já tem uma ali.